Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos esperar o pessoal chegar aqui. Deixa eu já ver. Bom dia, Eva. Diego. Rosemary. Bom dia, Rose. Sá, bom dia. Slaine, bom dia. A Gabi já tá online. Nayara, a Gabi também, daqui de Brasília. Gente, é com muito prazer que hoje eu vou receber uma pessoa muito especial aqui nos Bons Diálogos com Café para falar de um tema que eu amo e que não tem pessoa melhor para conversar com a gente sobre esse tema. E eu vou só chamá-la aqui. Chamando a Gabi Lacerda aqui para conversar com a gente. Bom dia, todo mundo. Oi, Gabi! Tudo bem? Bom Tudo dia. jóia? Nossa, que prazer, que saudade. Saudade. Prazer também, Isa. Obrigada pelo convite, pelo carinho. Estamos aqui. Imagina. Gente, quem tá chegando e não conhece, né? A Gabi, né? A Gabi é nascida em Salvador, a Gabriela Lacerda, ex-tentante, escritora e comunicadora espiritual. A Gabi é hoje uma das principais influenciadoras de tentantes no Brasil. E ela tem vários livros escritos, não só para tentantes, né? Eu conheci a Gabi também quando foi o primeiro livro Na Felicidade Emagrece, li A Jornada é Sua, O Diário da Tentante Consciente, Conexão com o Bebê, Maternidade e Propósito de Vida, Prepare-se para a FIV, eu ainda não li. E o livro mais recente dela, que está disponível gratuitamente, né, Gabi? É o Infertilidade numa Visão Espiritual. É Sim, isso? E isso. vem, acho que, vem mais livro por aí, eu ouvi falar, é verdade? Vem. Agora, 5 de outubro, a gente vai ter o lançamento do livro Cheia de Bondade, Assim é Você, Assim é a Vida, que é também para o público em geral. Não tem uma linguagem direcionada para tentantes. A gente fala muito sobre essa questão de olhar para si mesma com muito amor e olhar para a vida com muito amor. Ai, que lindo. E eu pensei, né? Tô fazendo os estudos dominicais com você aos domingos, e no penúltimo você falou muito sobre propósito. Sim. E eu tinha parado aqui os bons diálogos, resolvi retomar. E na segunda eu falei, eu vou usar e vou convidar a Gabi para participar comigo, porque eu acho que é uma das pessoas que realmente mais me despertou para essa questão, né? Que eu aprendi muito com você sobre propósito. Aqui, gente, para vocês não. Olha aqui os livros da Gabi, eu tenho todos aqui. O Bem Dizer, tive até que cadernar de tanto que eu usei, porque virou tipo assim, é meu caderninho de estudos. Ai, que lindo. E, Gabi, bom, acho que a gente nem precisa te apresentar mais, né? Porque o seu currículo é muito extenso, nem dá para eu ler, que é uma pessoa super gabaritada, mas eu sei que você não liga para essa parte do Não, ego, isso. né? Quero ser Mas útil. me conta um pouco, né? O que é propósito? E o propósito é o nosso lugar na existência. É o seu lugar dentro da jornada, sabe? É como se fosse assim, o sol. O sol, ele tem o lugar dele, que é iluminar, né? Que é levar luz pra gente, né? Então, o sol não dá para ser a lua não dá para ser o sol. Então, cada um tá dentro do seu lugar. Então, o propósito, ele parte desse princípio. É o meu lugar. É o que Gabriela veio fazer na dimensão. É o que Isabel veio fazer na dimensão. E por isso que o propósito, ele parte do princípio do como posso servir a humanidade. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, meu propósito é comprar um carro. Não, esse é um desejo que você tem no coração, genuíno, validado, vá com tudo, conquiste seus Uhum. sonhos. Mas não é um propósito. O propósito é sempre para o bem maior. Entendi. Então, o propósito a gente acha assim, por exemplo, eu tenho o propósito de casar e ter filhos. Isso não seria um propósito de vida. Não com esse conceito,
né? Você pode utilizar como um Entendi. outro significado. Aí eu tenho um objetivo grande, cheio de boa vontade, de boa intenção, que é ser mãe. Ok, mas não é o propósito de vida. Você não nasceu aqui para ocupar essa função e basta. Essa função também, mas tem outras coisas que você Uhum. traz, outros recursos, outras habilidades, outros talentos, que outras pessoas precisam ser impactadas para que elas também possam descobrir os seus propósitos, porque é uma grande rede. Entendi. E como que a gente faz, né? Eu acho que é uma busca constante, mas tem algo que a gente possa fazer para a gente realmente descobrir, encontrar esse propósito de vida? Tem. O primeiro passo é sempre de dentro para fora. É aquela pergunta que a gente sempre fala, né? O quem sou eu, Quem tá? sou eu? Então, mesmo que a gente não vai encontrar um quem sou eu, assim, como é que eu posso dizer, fixo, porque a gente vai se desenvolvendo. Mas qual é a minha real natureza? Né? E aí, por isso que a meditação é tão importante, por isso que é tão importante você Hum, estar no seu processo de recolhimento, de quietude, e perguntar para você mesma quem sou eu, longe das vozes das outras pessoas, longe das expectativas das outras pessoas. Nossa, eu queria tanto que você fosse tal coisa, mas às vezes aquilo não vibra na sua frequência, entende? E às vezes você vai por outras questões. E aqui na dimensão que a gente vive, né, na Terra, a energia financeira é muito forte. Então, muitas vezes, hum, a gente termina decidindo, né, viver a partir daquilo que nos traz uma segurança financeira, mas nem sempre essa segurança está associada com o nosso propósito. Por entendi. isso que uma outra pergunta é essa: o que é que eu faria se eu não precisasse de dinheiro? Também ajuda muito isso. Hum. Já abre uma cortina. Mas o que eu ia te perguntar assim, não é errado a gente aliar o nosso propósito de vida com algo que a gente vá ganhar dinheiro, então. Não, muito pelo contrário. Não, não, não. Para você se manter na dimensão, você vai precisar da energia financeira. Porque se você não ter esse recurso financeiro, você vai se tornar uma pessoa dependente. Alguém vai ter que pagar para você na dimensão. Então, o próprio Entendi. Paramahansa Yogananda, ele fala disso, um guru, né, indiano, que ele fala isso. É muito melhor você ter recurso para comprar do que pedir. Então, por isso que dentro do processo de propósito, você precisa encontrar uma viabilidade econômica. É como o próprio Deepak Chopra, que é uma outra referência que eu gosto muito, que ele fala assim: descubra o que você faria de graça e dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Isso é propósito. Entendi. Porque se você ficar só no sonho do tipo, eu vou realizar e não tenho como sustentar, não vai dar certo. Eu passei por essa experiência no início, né, com o trabalho do bem Uhum. dizer e não sustentou, tanto que eu abandonei e fui cuidar de outra coisa. Quando eu engravidei novamente, que veio muito forte, aí já veio como um formato de livro. Com a venda dos livros, eu mando fazer mais livros, senão a missão, o propósito não se mantém. E há uma diferença entre propósito e missão. Ia te perguntar Missão isso. Missão é aquilo que a gente realiza para chegar ao propósito. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Uhum. Dentro do meu processo, né, com a minha história de vida, eu entendi que o propósito de Gabriela, junto com o Bem Dizer, era facilitar o trabalho da espiritualidade para chegar às crianças na nova era, porque a nossa linguagem toda é focada no espiritual. Só que Uhum. para eu chegar dentro desse propósito, você vê que é algo macro, eu preciso conscientizar as futuras mamães, as tentantes. Então, a minha missão hoje é conscientizar as tentantes para atingir esse propósito, que é trazer crianças para a dimensão já sendo amadas por suas mães, mães mais amorosas, empáticas, conscientes, algo que a gente muitas vezes não se prepara, até porque nossas mães e as gerações, e a própria história de vida, foca muito na manutenção financeira, né? Que é o nosso medo Exato. básico. Tipo, meu Deus, como é que eu vou pagar meu aluguel? O que é que eu vou comer? Então, assim, a gente agora já está num processo de buscar realizações que nos dê um recurso financeiro, prazer e presença. Que é Essa é muito a sacada. importante. Essa é a sacada. Realmente foi o meu despertar, assim, nessa questão dessa minha jornada também de tentante que sou, foi muito isso, né, Gabi? Tentar unir tudo, né? Assim, a gente às vezes deixava muito de lado essa questão da presença. Eu falo que antes de eu te conhecer, eu tinha na ideia, o dia que eu engravidar, que tiver meu filho aqui comigo, eu vou com 6 meses, eu coloco ele numa escolinha, num berçário e vou trabalhar. Na minha cabeça era isso. Com você hoje, eu tenho uma
crença totalmente, não, eu quero estar presente até os 3 anos, né? Lendo seus livros eu fui aprendendo, você foi citando vários autores, assim, que foram agregando muito, assim. Eu realmente me despertei para esse lado, tanto que a presença é fundamental, né? É fundamental, porque quando você terceiriza a maternidade, você está deslocando para outras pessoas aquilo que você precisa fazer e que vai impactar na vida de seu filho para a vida inteira. Por que que a gente, com 30, 40, 50, 60, a gente busca tanto autoconhecimento, busca tantos psicólogos? Por que que a gente cura tantas questões com a nossa mãe? Por quê? Né? Então, existe um Verdade, processo, então existe um papel, o lugar da mãe, ele é insubstituível. é A questão verdade. toda é essa. Só que a gente vem de gerações e gerações. Então, a geração da minha mãe, por exemplo, foi uma geração que descobriu o trabalho. Uau, vou ganhar dinheiro, que Uhum, massa. Então, o que, que elas pensavam? Eu estava até conversando com minha mãe um dia desse. Todas as amigas trabalhavam e as filhas ficavam com babás. Esse era o contexto. Agora, a gente tem a internet a nosso favor, a gente tem o empreendedorismo materno, a gente consegue hoje buscar outras perspectivas, priorizando o crescimento dos nossos filhos. Por isso também é importante, para quem é casada, trazer o marido para esse olhar, porque eu sei que não é sim, comum. Às vezes o marido estranha isso. Então, assim, ter aquela parceria e lembrar que é passageiro. Porque quando a criança vai para a escola, ele dá boas-vindas ao mundo, né? E aí depois é você fica até com verdade. saudade. Você fala, ai meu Deus, meu filho está na escola. Então a gente tem que aproveitar. Passa muito rápido, né, Gabi? E me fala assim, como que foi o despertar do seu propósito, né? Como que foi o caminhar dessa sua jornada? Foi uma coisa, algo mais, você comentou assim, não, eu tive que no meu segundo filho realmente que eu entendi. Então conta um pouquinho pra gente, para quem tá chegando, né? E Uhum. ainda não conhece a sua jornada, como é que foi esse despertar do seu propósito? Então, minha formação é em jornalismo, com mestrado em letras. Então, eu trabalhava em assessoria de comunicação aqui em Salvador e também Uhum, dava aula. Então, eu sempre amei ensinar. Então, eu já percebi que ensinar era uma habilidade que eu tinha. Então, eu já guardei isso uhum, com muito carinho. Só que eu estava muito inquieta na área do jornalismo, a rotina produtiva, o tipo de trabalho que eu realizava. Então, eu ficava sempre muito insatisfeita. Tipo assim, não, gente, não é isso, não é isso. Eu sentia uma angústia, eu não sentia paz. uhum, O propósito nos traz paz, tá? Isso também é uma uhum. outra pista importante. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu gostava da atividade, aquilo me trazia angústia. Quando veio o diagnóstico de infertilidade em casa, veio aquela pergunta, qual é o sentido da vida? E aí eu virei e falei, Uhum. não, o meu sentido da vida não é ficar o dia todo trabalhando nesse esquema que eu tô, neste ambiente de trabalho. E aí eu fui fuçar isso. E aí eu lembro que eu acessei uma psicóloga muito séria, a Cristina Cairo. Ela é uma psicóloga metafísica. E ela falava assim, Uhum. faça um mapa astral. Porque até então eu achava interessante, mas eu não achava necessário. Tipo assim, eu preciso fazer isso. E aí, Uhum. quando eu fui fazer o mapa astral, deu claramente a questão do ensinar e a questão da espiritualidade. Porque a temática que eu sempre amei na vida falar foi sobre Deus. Desde pequeno. Uhum. Se você me chamasse na fila do banco, eu conversava com o homem do banco, com o pessoal da fila e falava, pois é, mas Deus é maravilhoso e não sei. Sempre tive isso comigo, sempre assim, em qualquer lugar, até no Uber, quando eu pego. Então, assim, eu entendi dentro dessa minha busca Uhum. ensinar e espiritualidade. Então, você estaria dentro desse composto, certo? Uhum. O que foi que eu Sim. fiz? A primeira coisa que eu fiz foi, vou compartilhar um vídeo contando sobre a minha jornada, como retribuição a Deus por ter conseguido engravidar. Porque na minha jornada de tentante também, algumas meninas gravaram um vídeo, como a Flávia Kalina, contando como foi que fez para engravidar. E eu olhei e falei assim, não, se eu conseguir, eu vou gravar também, que eu quero ajudar alguém. Pronto, fiquei com aquilo em Uhum. mente. Então, eu gravei o vídeo, lancei o vídeo. Pronto. Concomitante a isso, vieram vários comentários, muito mais de 300. Quais Que foram os bacana. livros? Eu falava dos livros já, mas para esmiuçar, aí eu criei um blog. Quando eu criei o blog, mais perguntas. Eu falei, não, vou criar um grupo de apoio. Aí criei um grupo de apoio, fechei parceria com psicóloga, a gente tinha encontros semanais. E foi assim que tudo começou. Só que eu tinha uma crença limitante de não cobrar. Porque eu falei assim, nossa, elas estão passando Hum. por uma dor tão grande, então assim, não tenho como cobrar. O que foi que eu fiz? E aí eu conto no livro Maternidade de Propósito. Ao invés de eu pensar assim,
Não, eu estou prestando um serviço que vai encurtar o caminho delas, né? E vai manter o trabalho para chegar a mais pessoas. Eu dei as costas para o trabalho e fui focar em um outro trabalho, que na verdade era basicamente a mesma coisa para não tentantes. Então, eu ensinava sobre espiritualidade para mulheres que não tinham foco na maternidade, algumas até tinham, mas não era o público maior, e ensinava sobre auto-amor. Aí eu criei a Escola do Auto-Amor. Fiquei 2 anos na Escola do Auto-Amor e engravidei de meu segundo filho, Benício. Aí, nessa hora, aí a espiritualidade veio muito forte. É o curso Estou Pronta para Ser Mãe, é o livro. Eu resisti. Eu resisti no início. Eu falei assim, não, não, porque eu sei a mentalidade da tentante. É uma mentalidade de muita dor. Então, assim, também traz muito peso, tá? E aí eu virei e falei, meu Deus, vou, não vou, vou, não vou. Eu estava grávida e escrevi o livro Bem Dizer. E aí, assim, que hoje já é Despertar Bem Dizer e por aí vai. Então, é como você falou, propósito é um processo. É um processo. Não, e a história da Gabi é linda, assim, né? Quem puder ler o livro Maternidade e Propósito ajuda muito. Tem uns exercícios, né, Gabi, no final do livro, para a gente fazer até de autoconhecimento. A jornada é sua também. Eu sei que às vezes você comenta, deixa as pessoas comprarem, né? Mas eu não aguento e dou de presente a jornada é sua. Ah, Desde presente recente pro meu irmão, assim, ele até comentou, falou, nossa, vai ser um prazer poder conhecer a Gabi, né? ah, E por aqui e tal. Ele adorou o livro, ele fez os exercícios. Eu acho que realmente também é um despertar. A jornada é sua, também acho que leva a isso. gente, né? Isso. Se você observar, A Jornada é Sua foi o livro que eu queria ter escrito do Bem Dizer, mas que eu não tive a iniciativa na época. Então, A Jornada é Sua saiu antes. Se você observar nas entrelinhas, são as mesmas lições que tem no Bem Dizer, Entendi, porém, para o público em geral. entendi. Ó, a Gabi falando aqui de Brasília, a Gabriela, que doou alguns livros. Tem várias meninas, gente, que estão aqui. Eu quero dar um beijo para todas que fizeram o retiro comigo. Inclusive, Gabi, vai ter um retiro, né? Agora, outro Vai ter retiro. online, vai ter online por conta desse processo da pandemia. A gente vai fazer agora em Aham, 16 a 18, mas é com com aqueles mesmos profissionais. E dessa vez a gente vai ter sei. encerramento com Flávia Venceslau, que ela vai cantar só pra gente. Ela é Ah, uma cantora que tem uma consciência espiritual muito linda. E as músicas delas, a maioria das tentantes já conhecem, faz parte da nossa playlist. aham. Você tem a playlist lá no Spotify, né? Temos uma playlist lá. A gente tem uma Aham. playlist chamada Parto Feliz, que é justamente para que a tentante se conecte já com o seu bebê. E tem uma outra que é meu xodó, que é Amo Sentir Paz. Essa Amo Amo sentir. Sentir Paz é que também é linda. Tô seguindo todas, porque vale Ah, a pena. Ô, Gabi, e aí, continuando nessa questão, né, do propósito, assim, você acha, assim, que a gente busca isso e aí, tá, encontrei esse propósito, acabou, agora, a partir daí eu não preciso, ou algo, como que funciona isso? A partir do momento que eu encontro algo que me dá paz, que também me forneça uma certa independência, né, porque eu também sim, tenho ainda, luto com essa crença de que o meu trabalho, às vezes, mas eu tenho que ajudar as pessoas e aí como que eu vou cobrar, enfim. Então, mas isso. é muito difícil, acho que para a maioria das pessoas, né, que fazem realmente aquilo que fariam de graça, né, para dar um jeito de ganhar o dinheiro, eu acho que é aí que pega, né? Mas tá, eu encontrei o meu propósito, eu encontrei algo que me dê paz. E aí, né? Como que a gente faz para trilhar esse caminho? E aí você precisa colocar em prática esses seus talentos e as suas habilidades. Então, assim, você vai perceber que dinheiro faz parte de um movimento natural de propósito. Então, quando você está alinhada com o seu propósito, é como os próprios autores espirituais eles falam, você acessa esse fluxo de abundância, tá? E você Uhum, começa a perceber que tudo passa a ser suprido. É que nem a Bíblia fala, né? Aquietai-vos, não é isso? Então, assim, entra num é fluxo verdade. de quietude e a própria espiritualidade, Jesus Cristo, nosso irmão maior, vai suprindo aquela manutenção do trabalho. Agora, para isso, você vai precisar confiar e vai precisar se entregar à jornada. Uma pista importante é o seguinte: você observar
quantos impactos você vai causando na vida do outro. Então, muitas vezes você vai falar assim, então propósito tem a ver com ser um líder espiritual, tem a ver com um trabalho grandioso. Não, não. Quantas pessoas trabalham em lojas, vendendo roupa e a gente ama. Então, eu tenho as minhas vendedoras que são meus xodóis. Você percebe que ela está dentro do propósito dela. Ela sabe negociar, ela tem empatia, ela olha para você no olho, ela tá ali, ela fala, Gabi, eu amo o meu trabalho. Então, já é uma pista importante, né? Então, propósito tem muito a ver com paixão. Aquilo que você faria de graça, tem dificuldade de cobrar, é porque é tão fácil para você fazer, é tão da sua natureza, que você prefere não cobrar. Só que aí você está indo contra também as outras leis da dimensão. Porque existe uma lei básica da dimensão que é dar e receber. A partir do momento que você está dando seus ensinamentos, seu tempo, encurtando a vida da pessoa, você precisa receber. Esse receber pode ser em energia financeira, pode ser em abraço, pode ser em testemunho, pode ser ela ali indicando para outra pessoa. Isso também é receber, certo? Eu gosto muito, para facilitar, tem um diagrama do Ikigai, né? O Ikigai também nos ensina, né? É uma filosofia de uma comunidade, né? No Japão, onde eles vivem mais de 100 anos e foram feitos vários estudos nessa comunidade. Como é que eles conseguem, meu Deus, chegar a mais de 100 anos? 100 anos. E aí eles começaram, e aí o que ficou dentro dos estudos, além da alimentação e por aí vai, era todos vivem com propósito, a maioria vive com propósito. Então, o que é um propósito para eles? E aí, nesse diagrama, mostra claramente, tem no Google, depois dei uma olhada, super fácil. E lá ele pergunta, e lá ele fala, o que é que você ama fazer? Qual é a sua missão? Tipo assim, o que é que você faz bem feito? O que é que o mundo precisa? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida no seu propósito. O que é que o mundo precisa? E como as pessoas me pagariam por isso? Então, eles têm essa consciência. Não adianta você falar assim, eu adoro pescar peixe, mas ninguém compra o peixe. Se você pescar o peixe e der o peixe para todo mundo, você não tem o que comer depois. Isso vai contra o propósito. Isso vai contra o propósito. E já que você trabalha, né, com tentantes, também com gestantes e até mamães, né? E como que a gente pode ensinar para os nossos filhos desde pequeno? Você que tem 2 meninos lindos aí, né? O Gael e o Benício. Como que você faz, né, para despertar essa questão do propósito? Ou é algo que a gente tem que deixar mais para frente? Não, então, o primeiro ponto é a observação. É a observação de como os nossos filhos se expressam, né? O que é que eles trazem? Porque quando a gente faz o mergulho de propósito, a gente sempre vai no exercício para a infância. Então, até os 7 anos de idade, quando a gente não tinha tanta interferência midiática, né? Ou às vezes dos adultos, o olhar do adulto. Como era que eu me expressava? Certo? Entendi. Então, isso é uma pista importante. Então, eu olho para meu filho Gael, que tem 5 anos, e eu já vejo ali talentos muito claros. O que é que eu faço? Eu estimulo esses talentos. Né? Então, Gael é um menino que ele adora cantar, ele é super artístico, ele adora pintar. Então, eu vou facilitando, né, que essas ferramentas cheguem para ele e ele vá dentro do processo. Benício, ele ama montar quebra-cabeça. Né? Gael mesmo não sentia esse perfil no início. Benício ama. E aí eu compro vários ele fica ali na quebra-cabecinha dele, assim como o Gael adora labirinto. Torres de labirinto ele ama. Então, tipo assim, eu observei isso. E aí eu permito que isso, ele vá se observando como ele faz. E estimula os pontos fortes. Os pontos fortes. Porque na nossa época, pelo menos na minha época, como era que funcionava? Eu sou boa de português, então você vai fazer banca, monitoria de matemática. Então, eu perdia a minha tarde inteira estudando algo que eu não gostava. Se eu tivesse sido direcionada para os meus talentos reais, eu já teria encontrado esse propósito, talvez despertado mais cedo. Então, o papel da mãe é esse. É olhar para seu filho e não querer direcionar. Não, mas ele tem que ser médico. Não, mas ele tem que ser... Porque é o médico que dá dinheiro. É nesse automático aí que a gente sofre. É verdade. Nossa, na hora que eu li essa parte no livro, acho que está no Maternidade Propósito, né? Essa parte que você fala. E eu vi e falei, nossa, eu lembrei muito também. Eu sempre gostei de português também. E aí, mas eu era forçada a estudar mais matemática, física e química, que eu nunca gostei, nunca tive habilidade. E eu pensava, gente, mas o que eu vou fazer com isso? E achava que eu tinha que entender aquilo para ser alguém na vida, né? Me desenvolver ali.
Caiu muita ficha. Eu falei, nossa, quando eu tiver meus filhos aqui, eu vou fazer isso, eu vou, né, reforçar. Mas eu não sabia que o tanto que isso era importante para o propósito. Muito, muito, porque assim, a gente está vivendo uma experiência aqui, a gente sabe que essa experiência vai passar. Então, quanto mais tempo a gente viver aqui, fortalecendo as nossas habilidades e sendo útil, porque quando você expressa seus talentos, expressa a sua habilidade, você está sendo útil. Então, por exemplo, quando você vê um cantor aqui no Carnaval de Salvador, nossa, olha que coisa linda, quantas pessoas ele está levando para a energia da alegria. Você entende? Entendi. Então, assim, ele tá ali no movimento dele, né? Disponibilizando o tempo, o talento dele. Se ele pega e fala, não vou cantar. Então, ele deixa de impactar várias outras pessoas, né? Então, Uhum. lembrar sempre disso. Aquilo que eu me expresso com facilidade. Aquilo que meus amigos me procuram para fazer de graça. Sabe? Então, assim, Entendi. aqui dentro com as minhas amigas, eu sempre fui a conselheira. Lembro que as mães das minhas amigas, isso, Gabi vai, porque eu tenho um senso de responsabilidade muito forte. Gabi vai, Aham. eu vou falar com Gabi. O que é que Gabi acha? Os meus chefes, eles falavam assim, já passou por Gabi, depois que passar por Gabi, eu olho. Então, porque eles percebiam que eu tinha essa habilidade. Né? Então, quando eu já passava uma coisa para a chefia, já era algo mais filtrado, mais assertivo. Eles falavam isso, Gabi é muito assertiva. Então, se eu não ouço isso, eu quero que eu não, então eu não vou criar um processo onde eu possa ajudar pessoas, onde eu possa orientar, porque eu não sou psicóloga, porque eu não sou. Não, Uhum. não é sobre isso. Seu Entende? espírito de mentora já estava ali, né? Tipo, já te mostrando que você Isso. tinha um caminho para ajudar outras pessoas, uma mentoria no sentido assim, olha, posso ser Olhar. esse instrumento, esse olhar. Isso, exatamente. E é isso que todo mundo tem. Então, observar. Meus amigos me procuram mais para quê? Pô, eles me procuram para fazer bolo. Pô, gente, então eu sei fazer bolo e não estou faturando com isso, não estou me dedicando para isso. O que está acontecendo? Onde é que eu estou me autopunindo às vezes, me autossabotando? Às vezes eu estou escolhendo o caminho mais difícil, porque existe uma outra lei que coordena a dimensão, que é a lei do mínimo esforço. Né? Como a gente falou do sol. O sol está Uhum. lá, o passarinho ele está ali para voar. Né? Quando ele não Uhum. voa, quando ele está preso, ele não está dentro do lugar dele. Botou ele na gaiola, ele já Aham. se perdeu da natureza dele, entende? Então, assim, é a Aham. lei do mínimo esforço. Então, se eu estou tendo que me esforçar muito para ter muito retorno financeiro, tem alguma coisa que eu estou indo contra a corrente. Entendi. Ô, Gabi, e essa situação que a gente vive atual da pandemia, né? Que você acha, assim? Você acha que isso pode contribuir de alguma forma para as pessoas encontrarem ou que tenham encontrado o propósito? O que você acha que a gente... Porque as pessoas vibram tanto uma energia do medo, né? Que você fala muito que o oposto do amor é o medo, né? É, Eu aprendi isso com você. Então, o que você acha? Como a gente pode pegar esse cenário atual sim. e utilizar isso a nosso favor? Ou você acha que não, que esse não é um momento favorável para isso? Eu acredito que esse é o melhor momento. Inclusive, eu acredito que faz parte da grande organização espiritual, dessa transição planetária. É um movimento que a gente precisa fazer para a gente elevar a vibração do planeta na frequência do amor. Se a gente observar, se a gente perguntar aqui para quem está assistindo a gente, quem está feliz no trabalho, eu já faço essas perguntas nos retiros, nos workshops que eu faço, e a maioria está infeliz. Então, como é que você vai estar inteira numa jornada se você está infeliz no seu trabalho? Então, a hora de repensar é agora mesmo, aproveitar que as próprias empresas estão, muitas até fazendo o movimento. Eu teve uma frase na Uhum. minha jornada que eu aprendi muito, né? Que assim, se eu posso escolher o meu destino, por que é que eu vou deixar que o outro faça isso? E muitas vezes é isso que acontece. Eu falo, eu quero pedir para sair do trabalho, porque eu não estou satisfeita, mas eu não posso perder meus direitos. Aí, quando meu chefe Uhum. me demite, aí eu fico revoltada, porque o ego ficou ferido, me senti rejeitada. Então, a gente tem que assumir a jornada. Já é uma outra lei, ação e reação, são as escolhas, né? Outra lei espiritual. Então, que você possa pagar o preço da jornada. Eu estou infeliz, eu estou infeliz. Vamos lá para o autoconhecimento, vou para uma psicóloga, vou mergulhar na espiritualidade para me compreender. Chegou no ponto do tipo, acordo todos os dias e vou reclamando para o trabalho. Estou reclamando para o trabalho.
é uma pista importante. Você está indo contra o seu fluxo de amor. Então, a pandemia, que trouxe para a gente um isolamento, algumas Uhum. reestruturações organizacionais, está nos convidando para isso também. E hoje a gente percebeu que tinham várias práticas, né, mercadológicas que não se encaixavam à distância e que, por conta da pandemia, buscaram uma forma. Isso tudo faz parte desse movimento. E na visão da Uhum. maternidade é maravilhoso, porque muitas mães foram reconvidadas ao seu lugar de dentro de casa. As creches Exatamente. foram fechadas, É, as escolas foram fechadas. Então, quando esse movimento acontece, é um convite maior. A gente abre os braços, acolhe, e aí vai fazer o crescer de casa, que a gente chama, né? Como aprendi com Luiz e Rei, né? Não é dever, porque dever traz um peso, é o crescer de casa. Separar, você sentar, quem sou eu, o que é que eu amo, qual é a minha paixão, o que é que eu faço, que, por exemplo, leva horas e eu não sinto. Ah, eu adoro assistir filme. Bom, será que não seria legal você criar um blog compartilhando suas críticas e resenhas, entendeu? E olha que contribuindo. bacana. Então, isso aí já gera uma atividade em si, já gera impacto nas pessoas. Depois você pode rentabilizar. É isso. Nossa, quanta ideia, né, Gabi? Eu lembro lá no Retiro pessoas assim que gostavam de organizar coisas, acho que a Rose está até aqui, e foi Sim, trabalhar, né, com organizer. Teve muito bem, uma da. E tudo bem, tá super bem, tá indo. muito bem. E é super bacana você ver a pessoa assim, realmente, quando eu acho que a gente trabalha com propósito, a gente vive com propósito, a gente é realmente feliz, né? Eu acho que isso é o que define. E eu também vi várias pessoas comentando aqui que esse momento ajudou mesmo a gente parar para refletir, né? Para a gente ficar mais em contato com a gente, Sim. observar o que, que é nosso, o que, que é do nosso ego, né? Então, eu acho que Isso. Que é uma e você. armadilha grande, né? A expectativa do outro. Eu lembro que quando eu É, saí do jornalismo para ir para trabalhar com o coach, que foi a minha porta de entrada no desenvolvimento humano, foi o coach, eu lembro que algumas pessoas da minha família falavam assim, gente, você vai abandonar o seu mestrado, o seu título, você tem uma professora que quer lhe orientar no doutorado para você ser coach, né? Então vai fazer psicologia, desqualificando, sabe, o movimento. Então, assim, eu respirei fundo e falei, isso não é meu. Então, chega uma hora da vida que você precisa falar, isso não é meu, né? Isso aí entendi. estão querendo jogar no meu colo algo que não é meu, né? E aí você vai fazer o seu movimento. Quantas pessoas falaram isso para mim? Ah, você vai escrever um livro, mas você não tem uma editora. Todos os meus livros, eles são de editoras independentes. Então, assim, eu pago todos eles antes e para receber a Uhum. misericórdia. Fora que a própria existe um percentual de livraria que é meio surreal. Né? E eu lembro que quando eu comecei o Bem Dizer, além de todo o custo que eu fazia, cada pessoa que comprava na livraria, eu pagava R$ 7. Porque o que a livraria retirava do valor do livro não cobria o custo. Eu ainda dava, você Nossa. entende? E eu lembro que aquilo foi um movimento grande, mas eu falei, não, é necessário levar a mensagem, é necessário levar a mensagem. Então, assim, é nessa questão que eu estou querendo dizer. Então, se você não enxerga o seu propósito com seriedade e seguindo as leis da dimensão, ele não se mantém. E aí você vai buscar um outro caminho e termina que vai gastar energia e se perder. E ser infeliz, né, Gabi, também. Não, e essa questão dos livros, eu estava lendo essa semana, né, que as pessoas às vezes falam, reclamam de comprar, né, já aconteceu lá, né, no seu perfil várias pessoas Ai, questionarem. Primeiro que é o trabalho, segundo que no Brasil eu estava vendo tanto de imposto que é embutido, eles querem colocar mais impostos, e eu falo, gente, as pessoas não entendem. Tipo, igual você falou, é verdade, a gente às vezes coloca dinheiro, né? Às vezes não, na maioria das vezes, para as pessoas comprarem, para a gente disponibilizar isso para as pessoas, esse conteúdo, né? E as sim. pessoas ainda enxergam como se eu estivesse ficando milionária vendendo livro. Nossa, meu Deus. E sabe o que é o bacana também? Uma vez eu fiz uma mentoria com o Thiago Brunet, não sei, algumas pessoas aqui conhecem, Uhum, e a conheço. mentoria dele foi um fim de semana, teve um custo bem elevado, né? Enfim, pelo trabalho Uhum, dele também, né? E tudo bem, é o uhum, propósito dele. E aí eu lembro que durante a mentoria, teve uma parte lá que foi sobre livros, né? E ele falava assim, não, mas pelo caminho que você está indo, não é o caminho mais comum para você ter uma visibilidade dentro de uma livraria. Você tem que, na verdade, ter muitos seguidores para que as livrarias, para que as editoras tenham interesse, por aí vai.
E eu Uhum. fiz o meu trabalho, venho fazendo com tanto amor, isso foi em 2018, que o livro Bem Dizer se tornou o livro mais vendido no Entre as Tentantes. Você vai em várias livrarias culturas, o livro Bem Dizer está como destaque pela procura natural de uma editora que não tem, não é da linha tão comercial. Então, Uhum. isso mostra como é estar dentro de um propósito. A própria espiritualidade vai guiando, o trabalho vai, você não tem que forçar. Eu não faço anúncio. Eu não faço anúncio, eu Uhum. não divulgo, eu não tenho link patrocinado. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, assim, não que Entendo. quem faça isso esteja contra, não. Você pode fazer, deve fazer para impulsionar, faça. Mas dentro do meu processo, com os recursos que eu tenho, eu vou dosando o que é urgente, o que é importante, o que me traz paz. Essa é a minha tríade perfeita, tá? O que é Uhum. urgente, o que é importante, o que me traz paz. Então, eu ainda não vi urgência em fazer anúncios. Eu estou seguindo o fluxo. Então, assim, o que Deus trouxer, eu quero. Entendi. Ô, Gabi, me vem uma pergunta agora, assim, uma questão. O propósito, como a gente faz, quem é casado, quem tem um parceiro, né, uma parceira, como a gente faz para aliar o nosso propósito com o da pessoa, assim? Ou existe, assim, o nosso propósito, o propósito do casal, o propósito do marido, da mulher e do casal? Como é isso? Então, o propósito, ele é individual, tá? Hum. É porque, assim, cada pessoa tem a sua identidade celestial. O bacana é quando você encontra um parceiro que respeita a sua identidade celestial. Então, digamos que seu talento fosse cantar, né? E aí você tem que cantar e rodar o Brasil inteiro e o mundo todo. Então, se o seu Uhum. parceiro ele fica chateado por isso, ele vai minar o seu campo de propósito. E aí vai ser um Hum. outro processo que você vai ser convidado a olhar. Se ele, por exemplo, já olha para você, vamos citar a Cláudia Leite, tá? Que eu adoro, inclusive. O marido Aham. dela foi trabalhar com ela, né? Então ele viaja com ela, ele se tornou empresário dela, ele vai para as reuniões, entende? Então, assim, e aí dentro do processo dele, ele já trabalhava como administração, se eu não me engano. Então ele foi encaixando o propósito dele dentro de uma empresa. Olha que legal. Então os dois estão fluindo, ok? Uhum. O de Ivete, por exemplo, não, mas você vê que há um respeito, né? O marido de Ivete é nutricionista, ele ama o que É. faz. Eu acompanho também, mora aqui em Salvador há algum tempo, eu já Uhum. acompanho. E Ivete tem o brilho dela como cantora. E tá tudo bem. Então você não precisa ter um propósito casado. O que vocês precisam ter é harmonia dentro de casa. E um, não Recíproco. de- e um não ofuscar o propósito do outro também, né? Talvez isso seja Isso. uma das O questões. desafio porque muitas vezes o seu propósito pode pegar a sombra do marido, do tipo assim, nossa, mas ela tá brilhando assim, era para eu fazer isso, eu ainda não me encontrei. Então, a orientação que fica é cuide do seu jardim, continue levando sua luz e mostrando para seu marido que cada um tem o seu lugar no mundo, que ele encontre o dele. Mas ele querer, por exemplo, estar no seu palco, ou você estar no palco dele, sem vocês tiverem de fato uma identidade celestial para isso, é forçar algo que não vai funcionar. Entendi, entendi. O propósito é de que a gente tem ter essa individualidade e também algo que você falou, eu lembrei um pouco do meu trabalho com mediação, né? Que é a questão da autorresponsabilidade. Eu acho que no Uhum. propósito você tem que se responsabilizar pelas suas escolhas. E eu Sim. vejo assim que hoje a gente tem uma cultura muito litigante, né? Aqui no judiciário, eu deixei de ser advogada porque eu não tenho esse perfil mesmo. Mas eu via que as pessoas, por que elas procuram a justiça, terceirizam isso para o judiciário? Porque elas não querem se responsabilizar, né, pelas suas decisões, pelos seus próprios conflitos. E eu Uhum. vejo que quando você fala, olha, igual você fez, era uma pessoa que tinha aí, né, um salário bom, tinha um É, renome, dava aula, deixar tudo isso e falar, olha, eu vou seguir outro caminho que eu vou ganhar, sei lá, que você falou que era 1/10, né, do que você ganhava, para sim. seguir o meu propósito, você tem que se responsabilizar por essa decisão, né? Então, acho que propósito tem muito a ver com autorresponsabilidade. Pagar o preço da jornada. Quando eu falo pagar o preço da jornada, é isso. É você assumir a sua autonomia e falar, não, é isso aqui. Porque toda ação tem ônus e bônus. A questão toda é que muitas vezes a gente só quer o gostosinho, né? A gente só quer o bônus. Né? E o ônus a gente às vezes não quer. E aí vira um processo, né, de medo, de não querer peitar o desafio. Então eu lembro que quando eu fui escrever o livro Bem Dizer, que minha primeira tiragem do livro Bem Dizer foram 100 exemplares.
e da Jornada é Sua 80 exemplares. Era o que eu podia pagar, sem saber se ia ter público para comprar. E eu lembro que algumas pessoas que moram comigo e que convivem comigo, enfim, parentes, pai, mãe, pai, falavam assim, gente, Gabi, mas você vai fazer um investimento que da onde você não tem, para saber se alguém vai comprar. Eu falei, então, a vida está me levando a isso. É o Né? preço que eu vou pagar. É o preço que eu vou pagar, porque é um impulso, é um movimento. Hoje os nossos livros saem 2.000 exemplares, né? Então, assim, há um tempo certo para todas as coisas. Então, também a gente tem que ter esse cuidado, né? Observar a corrente, o que é o fluxo da vida. Tem um fluxo próprio. Então, se naquele momento eu já quisesse fazer 1.000 exemplares, não ia ser o ideal para mim também. Porque ia me sufocar, né? Uma dívida, é algo, né, incerto, você não sabe como é que você vai ficar tudo estocado em casa. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma. Então o propósito não é a gente agir por impulso, assim, sem pensar também nas consequências, né? A gente saber dosar, mais ou Sim. menos seria, né? A gente saber dosar. E algo que você fala muito, eu acho também, que nos seus livros, nos seus cursos, é a crença da escassez, né? Porque às vezes a gente tem essa crença. Então, como que a gente pode trabalhar, assim, para... Porque hoje a gente, ainda mais vivendo nesse processo de pandemia, acho que muitas pessoas paralisaram ali no medo, né? Então, Sim. como que a gente pode fazer, Gabi, assim, para conseguir, né, lidar diante de todo esse cenário e para trabalhar essa crença que eu acho que a maioria das pessoas tem? E se você quiser explicar o que é a crença da escassez? Sim, sim. A crença da escassez é você acreditar que o universo é escasso. E esse olhar já contraria toda a abundância de Deus. Né? Se você olhar o mar, você fala, nossa, não sei onde começa, não sei onde termina. Né? Se você vai para uma floresta, vou tentar contar quantas folhinhas tem aqui, você se perde. Você vai na praia, pega lá um punhado de areia, tenta contar quantos grãos, a gente se perde. Isso é de Deus. Né? Isso é de Deus. Então, Deus, a espiritualidade nos deu essa abundância. A crença de escassez vem da nossa mente humana por esses aprendizados. E nós vivemos dentro de um sistema de cultura de medo. As próprias propagandas, os próprios gatilhos, né? As próprias relações entre a chefia, entre o chefe e o funcionário, abuso de poder, relações de força. Então, a gente meio que entrou num sistema de vou perder. Né? Então, essa de falta é a sensação de escassez. E quando você olha, não, tem para todo mundo, que foi algo que chegou para mim logo dentro do meu despertar. Né? Quando eu olhava uma grávida e tal, eu falava, nossa, tem para todo mundo, porque o universo é abundância. Então, você acessa esse fluxo de abundância, você se coloca no fluxo do dar e receber. Então, o primeiro passo é, quero sair do fluxo da escassez. O que é que eu preciso fazer? Honrar o fluxo do dar e receber. Tá? Então, por exemplo, a pessoa lhe convida para almoçar na casa dela. Agora com a pandemia, não. Deixa eu dar mas digamos que, enfim, você nunca chegar de mão abanando. Seja gentil. Leva uma sobremesa, né? Alguém chegou para você, comprou o seu livro, né? E a pessoa vai e fala assim, nossa, adorei o seu livro. Então, assim, normalmente eu sempre dou feedbacks para quem honra o meu trabalho. Essa é a minha prioridade. Eu não dou tanta honra para quem critica, tá? Para quem critica, eu não excluo, eu bloqueio. Mas para quem está me honrando, então, assim, isso é o fluxo do dar e receber, né? Você sempre partir desse princípio. Você passar pelo seu porteiro, bom dia, né? Que bom que o senhor veio aqui hoje. Imagine o seu, né? Para as pessoas, o fluxo ali sem um porteiro. Olhar para tudo que acontece com o dar e receber. E não do tipo, eu só quero receber da vida, não preciso fazer nada. Que aí é um pensamento de ingratidão. Então, nessa linha que a gente trabalha, a escassez vem sempre do princípio de ingratidão. Pessoas ingratas passam por processos mais dolorosos de escassez. Então, a gente tem que virar essa chave e agradecer. Ai, Deus, obrigada por esse céu. Ai, meu Deus, obrigada por estar viva. Que bom que eu tenho a minha mãe. Ai, que bom que eu tenho o meu pai. Que bom que eu sou casada. Você entra no fluxo da gratidão. E aí você deixa a própria vida se encarregar de lhe trazer. Gente, é a melhor experiência da vida. Melhor experiência da vida. Porque isso tudo está associado com um propósito, né? Também, porque o propósito é muito assim, você está doando o que você tem de melhor. E aí, às vezes, me chamava muita atenção que eu gravava uma meditação com todo amor, e aí a pessoa falava, nossa, o áudio tá baixo,
Nossa, a avó está assim. Eu falei, nossa, gente, a pessoa está querendo ser mãe, mas ela não sabe receber, ela não consegue perceber que alguém parou o tempo dela para gravar uma meditação levando amor para ela. Então ela está num fluxo de ingratidão, mas ela quer receber da vida. A espiritualidade não consegue entregar. Tem que ter espaço. E espaço a gente tem quando a gente está no fluxo do amor. No fluxo do medo, não. Não, isso também foi algo que me despertou bastante, assim, né? Porque às vezes a gente também, é, essa questão de dar e receber, que a gente também acha que só tem que dar, né? E a gente não acha também que tem essa questão também, né, Outro Gabi? ponto. Sim, 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 perfeito. Ou a gente quer só receber, tipo, a vida, quero que alguém me dê, ou a gente só Uhum, quer dar. Eu tinha esse perfil do só dar. Só dar. Então, tipo assim, uhum. como eu tinha um perfil muito. Isso até centralizadora, resolutiva demais, muito prática. Então, sempre foi aquela de muito dar. E tanto que para receber um elogio eu ficava muito sem graça. Eu precisei trabalhar isso. Hoje eu falo, ai, gratidão, eu recebo, muito obrigada. Eu naturalizei o receber. Isso eu aprendi também com os metafísicos, né? Tem uma autora que eu gosto muito que fala sobre isso, que é Catherine Pondé, né? Então ela me ensinou muito sobre receber também. É seguro receber, né? É seguro você instituir relações autênticas, onde está todo mundo ganhando, porque uma relação autêntica, genuína, amorosa, é uma relação onde está todo mundo ganhando. Se você está tendo que se suar todinha para praticar a sua bondade, existe ali um processo de autoviolência, não está fluindo. Entende? Então tem que estar dentro desse fluxo do dar e receber para tudo fluir. Isso acontece muito em relacionamentos, né, amorosos, assim, a gente vê. E muito assim, muito, na maioria das vezes a mulher acha que ela tem só que doar, né, e não precisa receber. Não, minha função ali é doar, doar, doar. Menina, você sabe, quem fala muito sobre isso, o Bert Hellinger da constelação, né? Ele fala sobre a Hum, ordem do amor. Então é importante que a gente vá lá revisitar, porque um casal, ele precisa estar assim, ó. Não tem que estar um em cima e outro embaixo, né? Tem que estar um do lado do outro. E para que isso aconteça, os dois têm que estar dando e recebendo. Quem sente que está dando mais, acha sempre que não está sendo recompensado. Então vai haver ali uma disputa. entendi. É, a constelação realmente, assim, eu também, na época que eu entrei, né, nessa área da mediação, eu tenho vários colegas consteladores, mas eu nunca me despertou interesse. E agora, devido a um processo que eu passei na minha vida pessoal, eu fui fazer a constelação, fui constelada. Só para responder um monte de gente perguntando, eu vou deixar salvo, com certeza, porque não tem como, gente. A Gabi, tanta coisa, falou tanta coisa de ouro, né, Gabi? Ela é muito querida, é muito sábia. E eu vou deixar salvo aqui depois, talvez no YouTube também, eu vou subir e aviso a Gabi. Mas assim, então acho que a gente, eu acho que a gente passa por isso, eu passei por isso, eu fui fazer essa constelação e viu tanto que é importante a lei da hierarquia, né? Isso, Você olhar pertencimento. Isso, pertencimento. E foi, isso. e também eu acho que uma das coisas que me encorajou a fazer a constelação foi também a leitura dos seus livros, assim. Gente, para quem não sabe, a Gabi na jornada dela de tentante leu mais de 100 livros, né, Gabi? Muito mais. Eu boto 100 para vocês terem uma noção. Foi demais, porque eu Aham. parei, né? Tipo assim, eu trabalhava de 6 da manhã até as 10 da noite e fiquei trabalhando de 5 às 9. Então, o dia todo que eu tinha era para fazer meu almoço, ir para Hidro, estudar e meditar. Era o que eu fazia durante 1 ano e 8 meses. Praticamente 1 ano e meio por aí. Mas Então, também você não parou de trabalhar, né? Você não ficou não, só no não parei. recebendo. Porque muitas pessoas Não. acham que a Gabi ficou de perna pro ar, né, Oh, Gabi? não, não. Ah, não. Nesse período, eu fui promovida de professora, a coordenadora do curso de jornalismo e relações públicas. Eu virei a coordenadora. Fui, ganhei troféuzinho de melhor professora. Então, eu estava bem abastecida de amor, de energia. Né? A Entendi. renda financeira não estava como estava antes, muito pelo contrário, caiu Uhum. muito. Então eu precisei me reajustar a isso de uma forma muito organizada. Porém, a minha prioridade eram os livros e eu ajudava também a pagar as contas mais básicas da casa. Então eu acordei com meu marido, falei para ele, olha, Uhum. eu quero ser mãe, eu não tô trabalhar nesse esquema que eu tô, tá me tirando o centramento, os estudos que estão chegando para mim, eu não vou conseguir dar conta
Porque você tem que ser Uhum. autêntica dentro de você. Isso Uhum. aqui eu não tô dando conta, eu não vou ser Mulher Maravilha, tá? Não vou ficar me Uhum. enganando, não dá. Então, assim, eu Que olhei vou e aí eu fazer falei pra tudo. ele, eu prefiro reduzir todos os custos. Então, eu parei de fazer a unha, eu parei de comprar shampoo, que eu gostava dos shampoos bons, shampoo tudo Uhum. baratinho, tudo é o que eu podia ter pra mim. Então, eu vivi como eu podia, né? Agora, os livros, eu dava prioridade, porque eu precisava Uhum. ampliar minha mente, ampliar minha consciência. Olha como olha como despertou muito esse daí receber, né? Porque você tava, você doou o que você podia ali, mas também você só recebeu aquilo que dava conta, né? A Bel, ela foi minha professora, gente, tá aqui. A Gabi que gosta de comunicação, a Bel Ribeiro foi minha professora de redação na Olha, época do meu amo. ginásio, e a Amo, gente melhor mantém disciplina da contato. vida. Ela é uma pessoa que está na minha biografia, assim, uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Com ela também que eu descobri que eu gostava muito de escrever. E ela Amo. até comentou aqui, Gabi, para a gente fazer outro café. Ó, as pessoas estão Pode gostando chamar, tanto. pode Que a chamar. gente gosta de Tá. conversar, né, Nós vamos Gabi? falar sobre auto-amor. Auto-amor é outra onda que você fala assim, meu Ah, Deus, eu não sabia, para mim auto-amor era pecado, para mim auto-amor era egoísmo. Também é um outro olhar que a gente vai trazer nesse novo livro, cheio de bondade. Tá assim, ó, abriu a portinha. ai, eu tô super. Quando vai ficar pronto? Dia 5? 5 de outubro é o lançamento, na internet mesmo. Aham, cheia de bondade. E vai ter Aí impresso. dá pra dar um spoiler aí pra gente do que vai ser, você vai Nossa, falar? gente, eu vou te. Olha, a primeira, a gente trabalha muito com esse olhar para a vida, porque a gente muitas vezes aprendeu a ter medo da vida, né? Eu, pelo menos, Uhum. aprendi, né? A ter medo da vida. Pelas histórias de vida de meu pai, por aí vai. Então, assim, eu acordava de manhã e falava, não, hoje deve acontecer alguma coisa ruim. Sabe quando você tá com uma vida vivendo experiências tão boas e você fala, não, porque alguma coisa ruim vai acontecer? Isso é algo Uhum. aprendido. Então, eu tinha aprendido dessa forma, porque também meu pai Uhum. passou por um processo, perdeu o pai dele quando tinha 7 anos, saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Então, meu pai, ele meio que, como um mecanismo de defesa, criou essa ideia de que a qualquer momento tudo pode dar errado. E passou pra gente, né? Então, esse livro é para eu quebrar essa crença de uma vez por toda, que eu já quebrei com a infertilidade, mas compartilhando com outras pessoas. Então, aí o livro é cheio de bondade. A gente começa falando sobre auto-amor, é a chave da bondade. Eu falo assim, ah, não, mas eu tenho que dar minha alma para o outro e eu vou ficar sem alma. Isso não é bondade. Porque para a espiritualidade, a bondade parte de fluxos, de nutrição. Eu preciso estar nutrida por estar doando e a pessoa que está recebendo precisa estar nutrida por estar recebendo. Se eu estou desnutrida para ter que nutrir alguém, isso não é bondade. Isso é autoaceitação, necessidade de autoaceitação, isso é autossabotagem, isso é um outro processo, não saber delimitar o campo. Então a gente fala sobre isso. A gente fala também sobre as crenças de escassez, muito claro, assim, tem 20, é o bem dizer É. das não tentantes. Então a gente tem 21 práticas para você seguir o fluxo da Que legal. bondade da vida. A gente tem uma meditação da bondade linda. A gente tem afirmações positivas. A gente tem uma parte do Ho'oponopono, que a gente fala sobre limpar as memórias, dor e sofrimento. Eu coloco 10 práticas de purificação. Então, assim, todos os capítulos têm instrução. Todos, assim, exercícios, você com você mesmo, não tem nada fora. Então, o livro é como se fosse uma ferramenta mesmo. Você aplica em você e você chega ao seu resultado. Não sou eu que vou dizer, não é sua mãe, não é seu pai, é você, porque o movimento é seu. Nossa, quando vai ficar? Já quero ler, Gabi. Quando Dia vai ficar? 5, dia 5 de outubro, a gente fala sobre as leis da mente. Por que a nossa mente, como é que a nossa mente funciona dentro desse processo? Quais são as emoções, quais são os sentimentos que nos elevam e os que baixam toda a nossa frequência. Então, para a gente focar naquele que nos elevam. Tá assim, e tem sobre meditação também, algumas dicas de meditações rápidas, diárias, que você pode fazer no dia a dia. Tá assim um Uhum. presente. Esse capítulo se chama Ame Sentir Paz. Então, eu quero convidar você a amar sentir paz. Tem coisa melhor da vida. Não tem. Gente, e eu vou dar um testemunho, não meu aqui, mas de uma. Ela tá aqui, a Gabi de Brasília. Essa Sim, questão que a Gabi falou da questão das afirmações positivas. Não sei se você lembra que naquela mentoria em grupo aqui em Brasília, eu sim. nunca vou esquecer da Gabi compartilhando com a gente que ela comprou, gente, ela disse que ela visualizava ter uma casa dos sonhos, que ela não tinha condições. E aí ela leu, e ela também, assim como eu, ela é muito católica, e a gente sabe que os livros da Gabi é para todo mundo, todo tipo de. É a pessoa que segue
a base dos ensinamentos da Gabi é o amor, é Deus. Então, acho que a gente pega aquilo, né, que a gente, igual você, ela começa o bem dizer falando, gente, faça aquilo que bateu o coração, pega isso para você. Não manda embora, né? E foi assim que eu fiz com todos os livros. Eu respeito, a Gabi tem a espiritualidade dela, tem um caminho, eu tenho o meu, e vamos, vida que segue. Mas aí a Gabi comentou, né, na época que ela era muito católica, que ela tinha toda essa existência, e foi vendo que dava, sim, para adaptar, né, que a gente é católica, e começou a fazer a visualização da casa dos sonhos dela. E, gente, não é que ela conseguiu comprar, isso que foi uma coisa assim, que foi como um milagre mesmo. Ela falou assim, gente, e ela contando assim, não tinha como não se emocionar. Ela falou assim, gente, eu moro na casa dos meus sonhos, a casa a casa mais cara que eu entrei. Na casa mais cara, você lembra, Gabi? Agora ela diz que ela fez, porque, entendeu? A gente tem na comunidade um programa que fala assim, tudo é abundância, a vida é abundância, uma coisa assim. É verdade. E esses ensinamentos também vão estar no livro, porque é exatamente como eu acredito. E ela falou, eu fiz aquele passo a passo e meu marido fez, ela convidou o marido dela e tudo se abriu. Olha ela falando. Ela tá falando, gente, não é mentira, não, exatamente. Não, aqui não, que a gente só trabalha com autenticidade. Se não fosse com certeza. Né? Ô, Gabi, e como são os seus cursos? Eles estão disponíveis ainda no site? Como que funciona as pessoas quiserem conhecer mais do seu trabalho? Pronto, o que é que acontece? Hoje a gente fazia muitos cursos ao vivo, né? E aí, por conta de toda essa demanda, todo esse movimento que eu estou passando também aqui, agora a gente vai abrir a Escola do Alto Amor. Não é nem abrir, é reativar, que parei para focar no livro Bem Dizer, e agora eu já estou convocada também para reativar, que é justamente para o público não tentantes. Claro que as tentantes podem participar, mas elas não vão encontrar uma linguagem tão direta. Então, você que é tentante, né? Então, é como a jornada é sua, que é aquela linguagem cheia de bondade também, tá? Então, os cursos para tentantes, a gente terminou e a gente está focando tudo na comunidade Bem Dizer. Então, os cursos, estou pronta para ser mãe, prepare-se para a FIV com os médicos, e mais organizando a jornada de tentante, um outro, você ainda consegue comprar gravado até dia 31 de agosto. Depois a gente vai parar, a gente vai dar uma pausa, tá? E o que a gente vai ter é o Congresso Bem Dizer, que é todo gratuito, onde a gente vai levar 15 palestras, mais de 15, e o Retiro Espiritual. Então, o que a gente tem de ao vivo comigo vai ser nesse semestre, até dezembro, vai ser isso aí. E demais é tudo na comunidade. A comunidade é o nosso Netflix, né? Tá tentando. Você que tá que lá. É super barato, tem todos os cursos. Tem todos os cursos. Então, assim, a pessoa vai ali dentro do processo. Hoje eu quero uma meditação, hoje eu quero ouvir uma palavra de alto amor. Hoje eu quero saber o que é que o médico tá falando, entrevista com nutricionista, com psicólogo. Então, ali tem um mundo todo. Então, a gente está direcionando para isso. O site é Comunidade Bem Dizer ainda ou mudou para Despertar? Não, se você vai para o despertarbemdizer.com.br, Comunidade Bem Dizer, você também acha.com.br, você acha. Pelos dois caminhos você acha. Comunidade Bem Dizer, gente. Eu fiz aí o Netflix da Gabi, tô adorando, assim. Tem o domingo ao vivo com você, né, Gabi? O domingo é a nossa entrega espiritual. Tanto que a gente não faz, a gente não bate papo depois, porque a ideia é que venha para a superfície e você se sinta. Toda última sexta-feira, então sexta-feira agora, a gente tem a nossa Masterclass da comunidade. Eu paro ali para tirar dúvidas de todas as participantes sobre a vida dela, sobre a experiência dos estudos dominicais. Aquele momento a gente chama do nosso mental. O estudo dominical é o espiritual. Então eu me entrego à experiência. Entendi. No último domingo teve vários louvores, assim, gente, foi lindo. A Gabi estava super emocionada, né? Era aniversário do filhinho mais novo dela, do fofíssimo, do Bem Bem, né, do Benício. Foi lindo, assim, foi lindo. A Gabi, ela também faz parte hoje da minha biografia de vida, assim, eu sou muito grata a tudo que você passa pra gente, assim, eu acho que ainda bem que você fica com o que é bom, né, com as pessoas que te admiram, que honram seu trabalho. A gente, nossa, aqui não deu tempo de ler, era tanta gente mandando mensagem. Mas você sabe de uma coisa interessante isso você falar sobre propósito, porque às vezes também você acha assim, a sua intenção é tão genuína que você só vai atrair as melhores relações, e não é, né?
Então eu ainda me deparo com o hater e eu fico assim, ou tentante muito tóxica. Eu fico, gente, não é Uhum. possível que isso exista. Eu entro meio que em conflito ainda. Eu ainda levo a minha psicóloga, porque às vezes eu não dou conta. Eu falo, não, gente, eu não dou conta. Como é que tem uma pessoa que está disponibilizando algo e eu falo, não, ela é mercenária, ah, ela quer dinheiro, ela quer não sei o quê. E ela é assim, eu falo, Jesus amado. Quando na minha jornada, a minha mentora foi Luiz Rei, uma pessoa que era inacessível para mim, eu fico imaginando, meu Deus, se Luiz Rei pudesse ter um curso, ter um negócio para eu tirar dúvidas com ela, eu ia amar. E é impressionante como a gente encontra. E teve até uma participante nossa que falou assim, ah, Gabi, mas e a questão da lei do semelhante que atrai semelhante? Então, o fato de você ter um propósito desse, você só teria que atrair pessoas boas. Aí eu falo, Uhum. não, você quer exemplo maior do que o nosso amado Mestre Jesus? Né? Com um Com coração tão certeza, puro, tão bondoso e atraiu traidores. Então, com não é sobre certeza. isso. Porque quando a gente fala em semelhante que atrai semelhante, não é ipsilítere, né? Porque eu atraí um ladrão que eu sou ladra, né? Mas eu posso ter Entendi. pensamentos de insegurança, meus medos infantis que conectam. Entende? É só para a gente Uhum. também ter essa noção. Então, às vezes, você está dentro do seu propósito, mas você vai se deparar com algumas dificuldades que vão lhe ajudar a lhe curar. Porque a cura acontece sempre, para todo mundo, em qualquer nível, em qualquer processo. Os maiores mestres e gurus passaram por aprendizados até já iluminados. Então, É acho que segue. verdade. Gabi, tem 30 segundos. Eu quero te agradecer. Gente, passou muito rápido. Quero Muito. agradecer. Vamos marcar outro encontro para falar sobre auto-amor. Então, vou deixar aí 20 segundos para você se despedir. Muito, muito obrigada. Gente, obrigada por tudo. Isabel, agradeço o carinho, o respeito de sempre. As meninas que assistiram aqui, todas vocês. Tem para todo mundo. Acredita que a vida é boa. Se abra para o amor e seja feliz, se honrando para que você possa honrar o outro. Beijo grande. Obrigada. Beijo, obrigada, Gabi. Tchau, Gratidão, beijo. gratidão. Gratidão.